trama começa no porto com Seong, um líder de gangue com muitos homens sob seu comando. Ele foi visto mais tarde conversando com sua esposa, Nogo, que estava chateada com seu pai, Tong, porque ele não havia lhe conseguido a exposição que ela queria. O pai dela era uma figura poderosa na área e também era o chefe de Seong. Seong então foi para seu local de trabalho, onde estava em uma ligação com um de seus homens, discutindo seu desejo de investir em uma determinada empresa, com uma participação de 3%. Naquele momento, outro subordinado chegou e o informou que eles haviam falhado em adquirir um terreno, porque um dono de oficina se recusou a desocupar o local. Isso irritou Se-young, que imediatamente chamou seu assistente e ordenou que ele tomasse a terra à força. Pouco depois, o assistente de Se-young e sua gangue chegaram à oficina, coagindo o proprietário a assinar a transferência da propriedade contra sua vontade. Naquela noite, Seong estava jantando em um restaurante quando um membro de gangue chamado Shun se aproximou dele. Pela conversa, ficou claro que eles se desprezavam e ambos desejavam a morte um do outro. Shun pediu a Seong para não investir na empresa que ele estava visando, mas Se-young recusou, afirmando que faria o que quisesse e não temia ninguém. No dia seguinte, Se-young se encontrou com seu sogro, que agora havia se tornado seu superior no trabalho. Se-young o informou que havia investido na empresa conforme instruído, garantindo seus direitos de gestão. Mais tarde, Se-young foi a um restaurante para almoçar, mas ficou insatisfeito com a comida e decidiu ir embora. Ao ir pagar, ele notou um estudante que havia terminado de comer, mas não podia pagar a conta. Seong cobriu as despesas do estudante e depois saiu. Ao sair, um caminhão de lixo bloqueou seu caminho, então ele saiu do carro para acender um cigarro. Ao mesmo tempo, o estudante do restaurante tentou pegar um tênis pendurado em um prédio, mas perdeu o equilíbrio e caiu, aterrissando diretamente em Se-young, que estava parado embaixo. Se-young acordou em um hospital e ficou chocado quando a enfermeira o chamou pelo nome Choi, que pertencia ao estudante. Confuso, ele deixou o quarto e ficou atordoado ao ver seu próprio corpo deitado inconsciente em coma. Um homem parado por perto alegrou-se com o despertar de Se-young e descobriu-se que era o pai do estudante Choi, o dono da oficina, Kim, a quem os homens de Se-young haviam coagido anteriormente. Seong olhou no espelho e percebeu que sua alma havia se transferido para o corpo de Choi. Kim, acreditando que Seong era seu filho, levou-o para ver um médico. O médico explicou que a perda de memória devido ao acidente poderia estar causando seu comportamento estranho. Se-young, no entanto, estava em tumulto e tentou se lembrar de onde tinha visto seu novo rosto antes. Ele se lembrou do restaurante e foi até lá para confirmar suas suspeitas, apenas para encontrá-lo fechado. Quando perguntou a uma transeunte, ela lhe disse que o restaurante estava fechado há muito tempo. Enquanto isso, um noticiário relatou o acidente que havia deixado Seong em coma. Um dos homens de Shun assistiu ao noticiário e imediatamente o relatou a Shun. Ao saber da condição de Seong, Shun ficou encantado, sabendo que seu maior rival estava agora incapacitado. Se-young, ainda se ajustando à sua nova realidade, visitou sua esposa. No entanto, ela ficou apavorada e se recusou a acreditar que ele era seu marido, pois ele parecia completamente diferente. Ela o denunciou à polícia e até tirou uma selfie com ele como prova, garantindo que ele não se aproximasse dela novamente. A polícia chegou e prendeu Se-young por invasão de propriedade. Na delegacia, Kim interveio, explicando ao policial que seu filho havia sofrido um acidente e estava sofrendo de perda de memória. Isso convenceu a polícia e Se-young foi liberado. Se-young então foi para o hospital, determinado a voltar para seu corpo real.
Enquanto estava ao lado de seu eu inconsciente, seu ex-assistente entrou na sala e ficou furioso ao ver um estranho tão perto de seu chefe. Se-young tentou explicar que ele era na verdade Si-young e que suas almas haviam trocado, mas seu assistente não acreditou nele. Uma briga irrompeu entre eles até que uma enfermeira interveio e pôs fim ao conflito. No dia seguinte, Se-young foi para a escola, tentando navegar em sua nova vida como estudante. Ele ficou surpreso ao notar os outros estudantes olhando para ele de forma estranha, e ficou claro que eles estavam intimidando outro estudante. Quando Se-young os viu assediando a vítima, ele mandou-os parar. Um dos valentões se aproximou de Seong e o avisou para não se meter nos assuntos deles, ou enfrentaria consequências. No entanto, o valentão não tinha ideia de que o estudante à sua frente era, na verdade, Seong, um experiente líder de gangue. Mais tarde naquele dia, depois da escola, Seong confrontou o valentão que o havia ameaçado e o avisou para ficar fora de sua vida. Ele então o espancou. Outro estudante que testemunhou o líder da gangue da escola ser espancado por Se-young mais tarde foi até o líder da gangue e foi forçado ao silêncio sob ameaça de violência. Se-young reapareceu e atacou o líder da gangue da escola e seu grupo por assediar o estudante intimidado. No processo, o telefone do líder da gangue caiu no chão e Se-young o levou consigo como forma de punição. Em casa, Seong checou o telefone e descobriu que o estudante intimidado havia sido manipulado pelos valentões para tentar pegar o tênis pendurado. Ele também percebeu que uma estudante havia tentado intervir, mas tinha sido contida pelos valentões. No dia seguinte, Se-young confrontou o estudante responsável pelo incidente e o avisou que se ele o visse novamente, ele o faria se arrepender. Naquela noite, a esposa de Seong foi vista caminhando com o subordinado de seu marido. Foi revelado que ela estava traindo Seong desde que ele havia entrado em coma. Enquanto isso, Shun apareceu e chantageou a esposa de Seong, ameaçando expor seu caso ao pai dela, a menos que ela o ajudasse. Shun queria que ela roubasse os 3 milhões de seu pai e incriminasse Seong, alegando que ele havia desviado o dinheiro antes de entrar em coma. De volta ao hospital, Seong encontrou seu assistente sentado ao lado de seu corpo inconsciente, esperando que ele acordasse. Seong sentou-se e começou a explicar tudo o que havia acontecido, dizendo ao assistente que sua alma havia trocado com a do estudante no dia do acidente. O assistente não acreditou nele a princípio, mas quando Se-young começou a lembrá-lo de eventos do passado deles, ele finalmente se convenceu. No dia seguinte, depois da escola, Se-young estava correndo e acidentalmente esbarrou em outra estudante. Ao olhar para baixo, ele percebeu que ela havia deixado cair seu brinquedo. Ele o pegou e entregou a ela. Nesse momento, a mãe da garota apareceu. Era Min Seong. Seong a viu e ficou completamente chocado porque ela era a mulher que ele havia amado e se casado há muito tempo. Memórias do passado deles inundaram sua mente. Ele se lembrou de como havia conhecido Min Seong e de como eles estavam profundamente apaixonados. No entanto, ele a tinha deixado porque queria se tornar um líder de gangue. No dia seguinte, o assistente de Seong foi ao hospital e pegou uma amostra de cabelo do corpo real de Seong, que ainda estava em coma. Enquanto isso, na escola, Seong também pegou uma amostra de cabelo da estudante, Seon, para realizar um teste de DNA e confirmar se ela era sua filha. Quando os resultados voltaram, confirmaram que Seon era de fato sua filha. No entanto, Se-young nunca soubera dela porque havia deixado Min Se-yeon antes de descobrir que ela estava grávida. Mais tarde, a esposa de Se-young apresentou documentos ao pai, alegando que seu marido havia desviado 3 milhões de dólares da empresa.
No entanto, a verdade era que ela era quem havia roubado o dinheiro e incriminado Se-young para se proteger, garantindo que Shun não expusesse seu caso ao pai dela. Naquela noite, Seong conversou com seu assistente, expressando seu desejo de se aproximar de sua filha sem revelar sua identidade a ela. Seu assistente sugeriu que ele a levasse para a academia para que pudessem treinar juntos. Nos meses seguintes, Seong e sua filha passaram tempo na academia treinando juntos. Quando ele voltou para a escola, os outros estudantes ficaram surpresos com sua transformação após seu treinamento intenso. Depois da escola, Se-young e sua filha Se-yeon foram para casa juntos, tendo se tornado amigos próximos. Mais tarde naquela noite, Se-young olhou fotos de infância de Se-yeon, sentindo-se emocionado por ter perdido seu crescimento. Enquanto isso, Kim estava no trabalho quando um grupo de bandidos o atacou, espancando-o porque ele lhes devia dinheiro. Se-young estava a caminho de casa quando viu Kim sendo agredido. Ele interveio para lutar contra eles, mas Kim o impediu, aceitando a surra. Depois, o líder da gangue jogou seu cartão de visita em Kim, dizendo-lhe para levar o dinheiro para o endereço listado no cartão. No dia seguinte, o assistente de Se-young foi ao esconderijo da gangue. Ele lutou sozinho e derrotou todos os membros da gangue, forçando o líder a assinar um documento, cancelando a dívida de Kim. Mais tarde, Kim disse a Se-young que a gangue o havia contatado, dizendo que não queriam mais seu dinheiro. No dia seguinte, uma estudante arrumou uma briga com Se-young. No entanto, Se-young vinha treinando artes marciais com Se-yeon e conseguiu revidar, derrotando tanto a garota quanto sua irmã. Se-yeon, observando de longe, estava orgulhosa de ver sua filha se defendendo. Mais tarde, Se-yeon visitou o restaurante de Min-seon, onde ela lhe agradeceu por treinar sua filha e ajudá-la a se tornar forte o suficiente para se defender. Enquanto ela estava servindo outros clientes, alguns homens começaram a assediá-la. Se-young interveio, porque ele não era uma boa pessoa. No dia seguinte, Seon estava na escola quando Min-seon apareceu e lhe disse para ficar longe dela e de sua filha. Nesse momento, Seon chegou, tendo ouvido parte da conversa deles, mas ela não entendeu o que estava acontecendo. Seong começou a entrar em pânico e não sabia o que dizer. Então, ele lhe disse que amava a mãe dela. Seon então percebeu por que sua mãe a havia proibido de amá-lo. Então, ela ficou chateada e foi embora. Ao mesmo tempo, vemos Shun, o líder da gangue, atacando os guardas no quarto de hospital de Seong. Ele entrou, pretendendo matar o estudante inconsciente, pensando que ele era Seong. No entanto, o estudante de repente acordou, fazendo Shun desmaiar de medo. Mais tarde, o estudante, agora no corpo de Seong, visitou Kim, que não tinha ideia de que a alma de Se-young havia entrado no corpo do líder da gangue. Kim estava aterrorizado e confuso com a situação. Enquanto isso, Se-young voltou para casa e descobriu que seu corpo original havia acordado, mas com a alma do estudante dentro. Todos se sentaram juntos e explicaram tudo a Kim. Ao mesmo tempo, Shun ligou para a esposa de Se-young e disse que havia falhado em matar Se-young. O assistente de Se-young mais tarde o informou que Seong havia deixado o hospital e eles haviam localizado seu paradeiro. Se-young então pegou seu corpo original, que ainda tinha a alma do estudante dentro, e o enviou para se desculpar com sua primeira esposa para que ela pudesse perdoá-lo. Nesse momento, Shun e seus homens chegaram, pretendendo matar Seong. No entanto, quando o viram chorando e aterrorizado, hesitaram. Enquanto isso, o verdadeiro Seong, no corpo do estudante, derrubou os homens de Shun sozinho, mas foi eventualmente dominado quando Shun o atingiu na cabeça e segurou uma faca em sua garganta. Min-seon então pegou um botijão de gás e ameaçou a gangue, dizendo que explodiria o lugar inteiro se eles não fossem embora.
Shun e seus homens ficaram assustados e fugiram rapidamente. Mais tarde, Min Seon sentou-se para conversar com Se-young, pensando que ele ainda era seu marido. Durante a conversa, ela revelou que havia sido muito magoada por ele, mas acabou decidindo perdoá-lo. Em outro lugar, o chefe estava mostrando à filha uma carta de Se-young, dizendo que sabia que ela era a verdadeira traidora. Enquanto isso, Se-young estava do lado de fora da casa do chefe e pediu ao estudante para entrar em seu nome para provar sua inocência. O estudante usava um fone de ouvido para que Se-young pudesse guiá-lo durante a reunião. Durante a conversa, o chefe lhe disse que sabia que sua filha era a traidora, então decidiu transferir toda a sua riqueza para ele, tornando-o o herdeiro legítimo, mas, de repente, o fone de ouvido parou de funcionar e o estudante não tinha ideia do que dizer. Pensando rapidamente, ele disse ao chefe que não queria nada do dinheiro dele. A filha do chefe, então, admitiu que fez tudo porque havia descoberto que ele era casado e tinha uma filha. Quando o estudante saiu, ele se encontrou com Seong do lado de fora, que ficou satisfeito com o que ele havia dito, já que estava ouvindo através do fone de ouvido. Nesse momento, a esposa de Seong apareceu, tentando matá-lo. Seong rapidamente empurrou o corpo do estudante para longe e recebeu o golpe do carro ele mesmo. Mais tarde, vemos Seong no hospital, onde ele finalmente confessou à filha que era seu verdadeiro pai e explicou tudo o que havia acontecido com ele. No entanto, ele de repente desmaiou e suas almas voltaram para seus corpos originais. 6 meses depois, vemos o estudante Choi voltar para a escola, surpreso que os outros estudantes haviam começado a respeitá-lo. Descobrimos que ele havia se tornado amigo de Se-young e que ele e Se-young haviam desenvolvido sentimentos um pelo outro. Enquanto isso, Se-young estava trabalhando no restaurante de sua esposa e havia se tornado um homem comum em vez de um gangster. Sua filha e a amiga voltaram da escola e vemos que ela finalmente havia aceitado o pai e eles se tornaram próximos. O filme termina com Se-young tendo mudado completamente sua vida, não sendo mais um gangster. Ele também expôs sua esposa infiel e se reuniu com seu primeiro amor, que sempre o amou. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Obrigado por assistir.